A última pegada do pé de Jesus sobre a terra antes de sua ascensão ao céu. Aqui está o que suscita a fé dos cristãos. E é por essa razão que foi construído aqui esse edifício religioso. Mas um mistério ainda segue. Por que sua pegada se encontra dentro de uma mesquita? Olha, se você for bem atento e prestar atenção no que tem atrás aqui da gente, você vai encontrar uma linguagem arquitetônica cristã. Por exemplo, os arcos e as marquises coríntias que vemos em muitas construções cristãs. A coluna, os pilares, tem também essa estrutura do prédio aqui que a gente costuma ver muito nas igrejas, né? Nós vemos também aqui elementos no estilo romano. Antes de ser uma mesquita, a Ascensão era na verdade uma capela que remonta às cruzadas. Se a gente encontrar elementos que pertencem a essa arquitetura cristã, é porque esse prédio foi construído na época das cruzadas, no século XII. Um domínio cristão que durou pouco. Em 1187, o sultão muçulmano Saladin toma Jerusalém e declara os lugares santos do Monte das Oliveiras propriedade do Islã. Bom, para afirmar a sua notoriedade, Saladin decide, aqui, sobre o local da Capela da Ascensão, construir uma pequena doma para fechar essa torre que era aberta ao céu para simbolizar a ascensão. E é por essa razão que hoje temos elementos que nos lembram mais as características ligadas ao islamismo, misturadas também às características cristãs. É então, ao fim do século XII, sob a autoridade de Saladin, que a Capela da Ascensão foi definitivamente convertida em mesquita. Mas o mistério ainda está longe de ser revelado. Por que os muçulmanos teriam preservado a pegada de Jesus? Tem que lembrar, é claro, que Jesus, Issa, em árabe, é um dos profetas do Islã. Issa é um profeta importante, aliás, essencial. É natural que os muçulmanos quisessem preservar o lugar. Eles, então, ergueram essa mesquita no mesmo lugar, na capela que celebrava a Ascensão. Assim, a Ascensão é um episódio que os muçulmanos conhecem bem, mesmo se a versão contada no Corão seja diferente. Sobre a ascensão de Jesus, nós temos um episódio similar, que é contado pelo profeta Maomé, em que ele diz que ele vai, assim, ser também puxado, varrido, e vai fazer uma viagem noturna. Na verdade, uma viagem instantânea, em uma noite, entre Meca e Jerusalém. A importância de Jesus no Corão nos permite, então, entender o respeito dos muçulmanos em relação a este lugar santo que é cristão em sua origem. Mas ainda assim, não podemos deixar de nos perguntar: por que um lugar tão cheio de simbologia, que contém uma enorme importância aos olhos cristãos, é tão humilde e tão modesto? Na verdade, isso não foi sempre assim. A Ascensão, como lugar de culto cristão, foi glorificada desde a época de Constantino, pela tradição cristã. Constantino, o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, decide, desde o século IV, de glorificar a ascensão milagrosa de Jesus com uma igreja à altura de tal episódio. Constantino, nos anos 330, ao mesmo tempo em que ele mandou fazer o Santo Sepulcro, construiu uma basílica monumental. Gente, olha só a base desse pilar, que é, na verdade, a estrutura, a base de uma construção enorme, esplêndida, descrita no 7º século como de tirar o fôlego, simbolizando o esplendor da ascensão. Ela é visível de longe. Isso era muito importante porque, na verdade, é talvez a coisa que mais nos chama a atenção em Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras é o ponto mais alto. Infelizmente, esse monumento colossal e suntuoso foi destruído no século VII, assim que os muçulmanos invadiram o país e saquearam os prédios religiosos. Será então necessário esperar as cruzadas e Saladin para que uma nova construção se erga no século XII. É por essa razão que ainda hoje os cristãos podem celebrar todo ano, na Páscoa, a Eucaristia bem no centro da mesquita.